Pessoal, começou o nosso programa na Laje com Lincoln Reis. Olha que nós não estamos lá na Laje, aquela laje raiz, mas vamos voltar por questões climáticas. Nós estamos aqui na parte gourmet do Na Laje com Lincoln Reis está invadindo literalmente a sua residência para trazer a boa informação e principalmente a melhor dica. E a dica de hoje, a conversa de hoje vai falar sobre mecânica náutica. Preste atenção, nós trouxemos aqui, estamos aqui com um instrutor sobre o assunto de mecânica náutica. Vamos falar sobre esse assunto. Por quê? Nós estamos numa região que nós temos o maior porto da América Latina e por que não falar de mecânica náutica? É motor de jet ski, é motor de lancha, é tudo. O que precisar de mecânica náutica, vamos falar aqui no Na Laje. E o nosso convidado é o Ricardo Vitório. Antes de chamar ele, eu preciso acordar o Raí, que é o nosso lente nervosa, para ele rodar a vinheta e soltar o foguete para a gente invadir, literalmente, a sua residência, o seu comércio, onde tiver televisão, a ISTV está, porque está em todos os aplicativos, Samsung, LG, tudo que é televisão tem lá, ISTV. Bora assistir? Esse é o Na Laje com Lincoln Reis. Produção, roda a vinheta que o foguete vai passar. Ricardo, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui participando. Eu que agradeço. Do nosso programa, dividindo, compartilhando o que você tem para entregar sobre o assunto mecânica náutica. Obrigado, hein, meu irmão? Eu quero agradecer o convite, né? Um sonho meu participar, porque há mais de 3 anos eu tive esse pensamento de vir. Que legal. Então eu estou muito honrado de estar aqui com você. Muito obrigado. Eu que agradeço. O Ricardo já foi morador aqui dos Morros, né? Sim. Foi morador dos Morros. Sim. O Ricardo já foi candidato a vereador também. Sim. Lutou por uma cadeira no Legislativo. Exato. Hoje ele é um empresário, hoje ele é instrutor. Então, um instrutor sobre mecânicas náuticas. Então, a gente nunca trouxe uma pessoa que tem um entendimento a gente falar sobre a mão de obra nesse segmento. Exato. Que às vezes nós temos uma péssima mão de obra. Por conta de quê? Falta de instrução, Exato. falta de cursinhos, Exato. né? Falta de capacitação. Exato. Tanto do jovem, tanto das pessoas que queiram ingressar, não só os jovens, mas a melhor idade também que queiram ingressar, ainda dá tempo para tudo. Basta você se qualificar e é o que a gente vai falar aqui. Ricardo, qual o futuro da capacitação náutica na Baixada Santista? Excelente, já começou? Já comecei com o futuro, né? Vamos ver se a gente impulsiona esse jovem, essas pessoas que estão aí nos assistindo e seguindo a gente, porque é uma profissão que necessita de pessoas, não só vive de ar, necessita. O futuro ele é muito promissor, Lincoln, porque a náutica, desde que eu conheço a náutica há 26 anos, né? O que eu tenho a dizer é o seguinte, ela a cada ano modifica, né? Então, e aí você fala assim, qual é o parâmetro que eu falo isso? Eu participo de feiras náuticas, né? São Paulo Boat Show, feira de pesca, estou começando aí, e aí eu vejo o interesse, né, do pessoal que trabalha, o pessoal, por exemplo, não o pessoal que vai comprar a lancha, mas o pessoal da manutenção, o interesse que eles começam a se virar para essa área. Então, o futuro é muito promissor, né? Já visto que a gente tem agora uma informação que vai começar a dragagem, né? Vai aumentar a dragagem e tudo isso movimenta, né? Movimenta bastante informação sobre a náutica também. Então o futuro ele é muito promissor e próspero. E aí eu faço um gancho no que você abriu, no seguinte, muita gente me pergunta sobre transição de carreira. Tem gente que é mecânico de uma área específica, moto, automotiva, e quer migrar para a náutica. Então, ele já está na metade do caminho, só que ele tem medo.
E o medo, às vezes, é uma prisão. Ele não migra por medo. Então, eu quero até depois desmistificar esse assunto. Que legal, bacana demais. Ricardo, fala um pouquinho também da tua trajetória, são 26 anos sobre a mecânica náutica, né? É uma vida, né? É uma vida. Meu filho tem 26 anos, cara, desde 1999, não é isso? É isso. 99 e o Ricardo trabalha no segmento da mecânica náutica. Isso. Então, é assim, hoje eu estou com 56 anos, né? Não parece mais, mas é porque é judia, né? Tem uma história, por exemplo, eu sempre quis ser pai muito cedo, fui criado sem pai, então eu sempre quis estar junto do meu pai. Então, minha mãe, como não tinha instrução, e eu acompanhava muito o que acontecia numa escola profissionalizante que é o Senai, né? O Senai aqui em Santos. Fui para o Senai, fiz mecânico automotivo, isso em 85, me formei em 86, me apaixonei por isso, por mecânica, né? Lá depois eu saí, fui trabalhar em concessionárias, em empresas, cheguei a montar uma microempresa também. Aí, em 96 para 97, eu entrei no Senai como professor. E como professor, eu fiquei lá 29 anos. 29 anos, saí agora em dezembro, né? Então, agradeço muito o que eu aprendi. Lá é uma escola, todo mundo tem que passar por lá. Meus filhos fizeram Senai, né? Então, e aí eu recebi um convite de ir para a parte náutica. Eu mudei com a resistência, fui, me apaixonei. E aí você falou uma coisa no início, amante da náutica, é isso aí. Então eu sou amante da náutica e eu quero passar aquilo que a náutica tem, por exemplo, de carreira. Eu não estou falando de uma náutica, né? Eu gostaria ao ponto de comprar um iate de 2 milhões de reais, que é um iate barato, uma lancha barata, né? Mas assim, o que eu quero é que as pessoas vejam como essa carreira ela é muito promissora. Entendeu? Então, eu quero quebrar esses paradigmas. Pô, venha para a náutica você também. Eu até brincava, né? Não tem aquele comercial da Caixa, né? Vem para a Caixa você também. Isso é da nossa época, né? Vem para a náutica. Vem para a náutica você também. Então, a náutica está precisando de gente. Urgente. Tem aqueles paradigmas, né? Sobre, eu compro um barco, né? O barco é caro, né? É um produto caro. Porém, há muitas reclamações sobre manter ele, a manutenção, porque precisa ter a garagem para ele, por exemplo, um barco precisa ter uma marina. Uma marina, precisa ter um mecânico, precisa ter acompanhar de perto. Exato. E isso se torna caro. Exato. É mito ou é verdade? Não, é verdade, é verdade. Hoje, excelente pergunta. Hoje, por exemplo, você até consegue comprar um barco, né? Um barco de pequeno porte, de médio porte, né? Aquela pessoa que saiu da CLT, pegou uma boa rescisão, compra lá um barco de 100 mil, 150 mil, 200, 300 mil. Mas veja, são embarcações onde não é só o valor do barco, e sim da manutenção. Que começa desde a marina, que é cobrada por pés, né? Pés é a medida da embarcação, né? O tamanho, né? Isso, é o tamanho. Então, por exemplo, eu tenho lá a marina, eu tenho o marinheiro, né, que é a pessoa que vai cuidar da sua embarcação quando você estiver fora, de ligar o motor e tal. Por exemplo, a manutenção mecânica, a manutenção elétrica, né? É toda uma estrutura de carreta também. Então, se torna muito caro. É um brinquedo caro. E é aí que a gente entra, né? Que é ajudar essa mão de obra e colocar esses jovens para fazer essas manutenções, que isso é muito importante, entendeu? E conscientizar, por exemplo, você quer comprar um barco, quer comprar uma embarcação, você tem que colocar no papel o que você quer, qual o tamanho, que motorização você quer, qual é a propulsão, e aí sim, tu desenvolver e entrar em contato com o survey, que survey é o profissional que vai fazer essa compra e esse agendamento e vai dar esse laudo de como é que está a embarcação. E aí, sim, aí você fala, pô, essa embarcação é boa para mim, porque ela é bem revisada. E uma coisa importante, se me permite, existe um negócio chamado histórico de manutenção. Da mesma maneira que a gente tem que ter um histórico do nosso carro, troquei o óleo tal data, filtro, combustível, pneu tal, uma embarcação, isso é muito sério. A pessoa tem que ter um histórico de manutenção, uma planilha, é um diário de bordo da manutenção. E em tempos de inverno,
as máquinas ficam todas Hibernadas, paradas, descansando exatamente. lá. Aí que mora o perigo. Exato. Precisa de manutenção também parada. E aí, você falou do inverno, né? Aí a pessoa fala assim, ah não, eu vou deixar parado agora porque nós estamos no inverno. Aí que está um engano, é o que a gente chama de lei do engano, né? Porque é no inverno que você faz a manutenção para, no verão, tá com a máquina pronta para você navegar, curtir, recreio e ganhar dinheiro e fazer renda. Eu dei muitos treinamentos lá em Ilhabela, o Lincoln, e lá o esporte recreio, a parte de turismo náutico é monstruoso, né? Então o que acontece? E a gente poderia trazer isso para cá. É essa a minha reivindicação, né? Trazer um esporte para cá, para Santos, né? Aqui para a Baixada mais forte. Quando a gente fala Baixada, eu estou colocando, né, mais 8 cidades, eu estou falando mais para Santos, que é a nossa área, né? E Santos é uma pena, né, Ricardo? Vamos te cortar, né? É uma pena que Santos não tem uma marina, né? Em Santos, né? A gente tem a Marina de Santos, que é Lion, situada no Guarujá, que precisa atravessar. A gente não tem um fomento de uma marina em Santos. Eu tive algumas sugestões que nós fizemos ali naquele Parque Valongo, que está sendo construído, de colocar ali para poder as pessoas estacionarem suas embarcações, estacionarem suas motos aquáticas. Então, eu dei essa dica até para poder fomentar o comércio local, fomentar ali aquela região. Mas ainda não está ainda em tratativa, vamos ver se isso avança. É uma sugestão, né? Na verdade, o Lincoln, nós temos sim um Yacht Club em Santos, tá? Só que não fica em Santos, né? Yacht Club de Santos, ele fica no Guarujá. Então, todo mundo que é do ramo náutico comenta disso. Poxa, nós temos aqui um Yacht Club, mas ele fica no Guarujá. E por que não aquilo que você mencionou? Por que não a gente fomentar e trazer à tona de novo esse assunto de marina pública? Marina pública, para quem não sabe, a pessoa vem, ela para suas embarcações, está navegando, lá ele tem banheiro, tem um lugar para descansar, tomar um banho, jantar, e aí ele vai o quê? Pernoitar no seu barco, mas tem toda uma estrutura. Então tem algumas regras e legislações onde, por exemplo, um veleiro, ele tem que parar fora da costa, né? Ele não pode entrar na nossa costa, tem eu não sei a parte da lei, né, corretamente, mas ele não pode, por exemplo, aportar para descansar e tal, tem uma legislação sobre isso. Então o que falta? Falta estudo aprofundado disso. Eu faço parte há pouco tempo do Fórum Náutico, né? Fórum Náutico de São Paulo, onde toda terça-feira a gente conversa sobre vários assuntos, e esse é um dos assuntos também que é sempre colocado em pauta. Vou dar um exemplo. Lá no litoral norte, né, de São Paulo, Boiçucanga, tem um dono de uma marina lá que ele tá fortemente, já viajou para a Alemanha para ver como é que implanta uma marina pública. Quer dizer, então, nós estamos muito atrasados nessa parte aqui. E temos espaço, né? Demais. Quantos armazéns aí abandonados nós temos e poderia surgir uma ideia dessa inovadora para impulsionar cada vez mais. Exato. A pessoa ali perto do Valongo, quem é aqui de Santos vai saber o que eu estou falando. Próximo do Valongo, eu acho que o poder público quer trazer, né, a própria embarcações dos passageiros, né, que seria os grandes cruzeiros, para cá. Já pensou colocar ali do lado também eu confundi, pessoal, sobre Yacht Club com Marina. E Marina. Yacht Club é um segmento que ali a pessoa estaciona deixa para cuidar, e a Marina é mais para descer quem não tem um Yacht Club. É isso ou não é? É isso. Mais ou menos isso? Não, o que você falou com relação dentro do Yacht Club, tem lá a parte da Marina. Você não falou errado, não. O que acontece é o seguinte, existe um nome chamado garagem náutica, que é para guardar a embarcação, tá? E existe Marina. A constituição de Marina é porque tem aquelas baias, aqueles pias, que é para parada de embarcação, entendeu? Está explicado. Entendeu? Bom, Ricardo, o jovem. Vamos partir para os jovens. O jovem que tem interesse em mecânica, pensa em carro, pensa em moto,
o que a náutica, a mecânica náutica tem a oferecer para esse jovem que está ali ainda pensando no futuro, né? E pode ser um autêntico, né? Um amante da náutica sendo um mecânico, né? Essa pergunta é um pouco assustadora. Vou te falar por quê. Hoje, e falando um pouquinho da minha época, a gente não tinha aquela coisa de vaidade, né, no passado, né? Eu estou com 56, e aí eu tinha 19, eu estava nas oficinas, eu não tinha aquela vaidade de tirar a sujeira no canto da unha. Sabe, às vezes ficava lá um vestício, tu é mecânico, eu sei que tu é mecânico. Por quê? Como é que Aquela tu graxa. sabe? Como é que tu sabe? Ah, tá, Aquela graxa, né? Raiz, E aquele aí, óleo. E aí, trazendo aí 3 décadas para frente, o que nós temos? Nós temos os jovens querendo trabalhar só hoje com que você começou o tema, com IA, com a internet. É bom? Claro que é bom. Só que aí vamos no tema do que você falou, né? Da pergunta, como é que a gente pode atrair o jovem? Mostrando para ele, né, o universo, tá, dos valores de mão de obra, da empregabilidade que a náutica tem, que é dentro de uma embarcação são muitas áreas, não só mecânica, trazendo para o meu lado, tem mecânica, elétrica, despachante náutico, survey, pessoal que trabalha com envelopamento, vidraceiro, borracheiro, ferreiro, um monte de área, copeiro, um monte de área dentro de uma embarcação, um monte de profissões. Então, o que a gente precisa? A gente precisa, no caso, mostrar para esses jovens. E como é que a gente mostra? Fazendo trabalho social, indo em escola, fazendo palestra, mostrando como é que está o mercado financeiro, o mercado de mão de obra, quanto que estão pagando para o pessoal. E aí, tem muitas instituições que pegam esses jovens, ensina eles com relação à retidão, caráter, educação moral, isso é perfeito, e aí coloca eles, né, indica eles para trabalhar em escritório, entendeu? E aí o mercado de escritório, auxiliar de escritório, acho que é esse o tema, né, tá cheio de jovens. Só que, na verdade, a gente precisa trazer esses jovens também para essa parte da mecânica. Sim. Você entende? Então, é isso. Falta a gente criar essa fomentação de ir nas escolas, de fazer palestras, né? E eu me proponho ajudar. Que legal, Ricardo. Entendeu? Eu me proponho ajudar. Pode contar comigo. Por quê? Porque, como eu sou amante da náutica, eu quero fazer com que os jovens venham conhecer. Porque eu já falei a minha idade e a gente está indo embora. A gente está naquele ciclo. Entendeu? Tá quase vai parar e aí, vai dar sequência? Quem é que vai dar sequência? E essa era a minha reivindicação na empresa. Precisa de mais gente falando sobre isso. E não ir só pelo dinheiro, ir pela coisa de gostar, de ser amante do negócio. Bom, Ricardo, e para uma pessoa, a gente falou sobre trazer essas informações, levar esses estudos para as escolas. Como faz uma escola particular, uma escola pública, um cursinho, uma pessoa que queira, né? Falar assim, poxa, gostei daquela entrevista lá do Ricardo, lá na Laje. Quero chamá-lo para vir aqui dar uma palestra para os jovens que já estão no 3º ano, 2º ano do ensino médio, que já estão ali quase que ingressando para o mercado de trabalho. Como que essa escola, tanto particular, escola pública, pode entrar em contato com você e você desenvolver um projeto bacana e maravilhoso desse? Legal. É assim, eu tenho as redes sociais, né? Professor _ Ricardo Vitório. Tenho também um canal no YouTube, onde eu recebo bastante pedido, né, de informações e dicas. O meu canal chama-se Ricardo Vitório Sucesso. E essa palavra sucesso no final é justamente para isso mesmo, sabe? Fica uma palavra muito arrogante, né? Sucesso, mas é para causar esse impacto mesmo. E lá eu dou muita dica, né? Então eu recebo, por exemplo, perguntas do Brasil inteiro. Né? Eu não consigo mensurar o nome de cidades que eu nunca ouvi me perguntando detalhes tão simples. Então, essa é a carência da informação. Então, eu estou à disposição para ajudar, montar uma palestra legal, explicar a mão de obra, como é que funciona isso. Então, pode me contatar e eu me prontifico. Cara, eu acho que é a segunda pessoa que eu converso. Assim, eu não trouxe outra pessoa para a gente poder falar sobre
mecânica náutica, falar sobre a náutica, né? Sobre náutica, que eu falo assim, sobre mecânicas, né? Então, a segunda pessoa que eu conheço que é um amante. Eu tenho um amigo meu, Abelardo, não sei se tu conhece. O Abelardo é um dos construtores, ele constrói, ele fala, Lincoln, eu tô fazendo um barco. E aí eu falo assim, pô, e aí, Abelardo, quanto tempo? Eu tô 3 anos nessa lancha, 2 anos nessa lancha. Às vezes ele compra uma lancha sucateada, aí ele pega, desmonta ela todinha, e o projeto não é imediato, né? É um projeto que ele precisa montar, tem a parte estrutural todinha que tu colocou aqui, tem vidraceiro, tem tudo que precisa, né? Legal. Precisa colocar. Pô, e bacana demais, cara, ter uma pessoa que queira dividir, compartilhar os ensinamentos da náutica para os nossos jovens, porque assim, hoje, você bem falou, hoje as pessoas querem criar os jovens sem ter aquele contato, aquele óleo aqui, aquela borra de óleo. Exato. Então, vai acabar aqui diminuindo a mão de obra e não tendo uma mão de obra boa, com uma capacidade enorme para poder dar seguimento num trabalho que vocês vêm fazendo. Exato. Vem fazendo. Então, assim, como fazer isso? Então, tá aqui, ó. O Ricardo Vitório traz a informação, você que é dono de uma escola particular, que já está ingressando jovens aí no ensino médio, né? No finalzinho do ensino médio, quem estiver interessado em levar a palestra, faz contato, tem o cachê dele, que ninguém trabalha de graça. Né? Tem o cachê dele também, faz as aulas e tem o cachê do Ricardo e desenvolve um trabalho bacana, não é isso? É isso, e aí você fez eu lembrar de um projeto que é assim, né? Falando dos jovens e da falta de comunicação. Eu montei um curso online de mecânica náutica, né? De revisão de motor de popa, né? Montei de elétrica também e estou numa gravação, né? De um curso de jet ski. Então, aí tu fala assim, mas por quê? O curso online de mecânica eu tive essa mesma impressão. O que acontece? Vocês lembram do Instituto Universal Brasileiro? E aí você falou da campanha, né? Eu fui candidato a vereador em 2000 e eu comprei um curso do Instituto Universal Brasileiro de silkscreen para fazer as minhas camisetas. Sabe o que aconteceu? Aprendi, fiz a tela e eu fiz as minhas camisetas. O que eu quero dizer com isso? Quando eu fui montar isso, foi um pedido do pessoal do canal do YouTube. Pô, você não tem um curso? Você não tem não sei o quê? Você não tem? Aí meu filho, Victor Vitório, acho que você conhece. Lógico, conheço. Aí gente, vou dar um abraço pra ele. É empresário hoje, o moleque tá voando. Tá voando, moleque. E aí ele falou, não, pai, isso é possível. Não é possível. Não é. E eu, sendo o expert no assunto, falei assim, expert é o nome dado ao marketing digital quando você é profissional, né? Sim. Nada de arrogância. E aí, eu estou aprendendo todo dia. E aí, o que aconteceu? Montamos, eu gravei, mas foi ele que estruturou, o menino da tecnologia. Moral da história, o curso é um sucesso. Mais de 1.300 alunos já formados. E o que me deixa... Que legal! Mais de 1.300. E o que me deixa feliz, sabe o que é? É eu receber depoimentos, e depois eu mando para você, você publica com o teu pessoal. Receber depoimento tipo assim, caramba, eu não sabia nada, eu comecei a revisar meu motor de popa, ninguém mais me engana, hoje eu mesmo faço. Cara, então isso me leva a crer o seguinte, que eu tenho que continuar, que eu tenho que fazer isso. E até mesmo o próprio proprietário pode fazer esse curso para também não ser enrolado. Não, então, a ideia é quando ele me procura, né, eu pergunto assim, você quer para você ou quer para fazer renda? Ele fala, os dois. Eu quero para mim, quero fazer renda. E aí entra aquilo que você falou do jovem. Eu sou mecânico automotivo também, não exerço, mas sou. E aí, só para você ter uma ideia, vamos falar, uma revisão de freios aí num carro médio, né, um carro popular, custa em média aí R$300, 400. Só que é muita coisa para você fazer, para tirar as rodas e tal. Na parte náutica, para você ter... auferir lá R$400, cara, basta você trocar um elemento lá no sistema de arrefecimento, já é R$400. Ou seja, eu estou falando dado de São Paulo, tá? Como eu conheço e converso com o pessoal do Brasil inteiro, eu sei mais ou menos a mão de obra dos estados. Região Norte lá, região Norte, que é uma região super carente da parte náutica,
E tanto que eu faço um esquema diferenciado para eles, porque lá a mão de obra é mais barata. Então, para você ver, para esse jovem ingressar nesse ramo, tá, ele vai... Porque todo mundo vai entrar no ramo, escolher uma profissão, mas uma coisa importante, você tem que ver lá na ponta, como é que está esse mercado? Será que isso eu vou ter futuro? Ah, senão eu vou estudar alfaiataria, né? Que estão morrendo, algumas profissões já estão morrendo. Sim. Tá? E a mecânica está crescendo, está voando. Com o implemento que você falou do IA, o que acontece? Estão precisando de gente para tomar os seus lugares na parte da manutenção. Então isso é muito, muito promissor. Bacana demais, bacana demais. Deixa aqui para o Ricardo as considerações finais, porque o nosso programa, temos aí 30 minutos aqui na ISTV. Eu queria falar um pouco sobre o mercado das motos elétricas náuticas, né? Se existe, mas isso aí a gente vai guardar para um próximo programa, né? As embarcações elétricas, porque a gente tá vendo esse boom enorme que são essas motinhas elétricas, carros elétricos invadindo literalmente o nosso Brasilzão, né? Vindo da China, vindo com a tecnologia de IA, né? Tem carro estacionando só com a fala, estaciona! Exato. O carro já estaciona sozinho, então Exato. tá vindo um boom, né? na tecnologia. E Exato. a gente falar um pouquinho depois, marcar outro programa, Vamos, sim. para falar sobre as embarcações elétricas, né? Vamos sim. E as suas conquistas, né? Então, bacana, Ricardo. Obrigado por ter Eu que agradeço o aceitado convite. E só para deixar um gostinho daquilo que eu pensava, Ricardo, quando me perguntavam, e a parte moto aquática, motores de popa elétrico? E eu falava assim, isso aí, a parte de oxidação do mar, do sal, não vai dar certo. Tive que pedir desculpa. Olha aí, hein? Tem outro programa para vir aí, falar sobre embarcações elétricas. Pessoal, esse foi mais um Na Laje com Lincoln Reis. Deixar um abraço às pessoas que seguem, acompanham o nosso programa. Alô, Giba! Giba, faz assim. Acabou o programa. Tô te vendo, Giba. Tia Malu, um beijo no coração de vocês aí. Alô, Dalvinha. Minha mãe, minha querida, que eu amo. Dalva, Samuca, Paizão. Um beijo no coração de vocês. Deixar aqui um abraço também para a dona Noélia, lá da padaria Ponto Chique. Não perde um programa. Minha esposa Kelly também, eu falo para ela, Kelly, ó, liga todas as televisões aí, as televisões que a gente tem no quarto das meninas, pro Ibope subir, pra gente faturar, vambora faturar. Esse foi mais um Na Laje com Lincoln Reis.